Eu, Sandro, apóstolo não da parte de homem algum, mas por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, o que você vai ouvir são as verdadeiras profecias que estão escritas. Todo aquele que é chamado e enviado de Deus prega o que está escrito. Se algum outro está pregando para você algo que não está escrito e como está escrito, é anátema. Ele está usando o nome de Deus em vão para obter vantagens, lucros e torcendo todos os fatos bíblicos, porque são espíritos mundanos, espíritos imundos que se transformam em pastores, apóstolos, profetas para enganar. Mas se você é ouvinte da palavra de Deus e o seu prazer é conhecer a palavra de Deus, é ter comunhão com Deus todos os dias, é ser abençoado e abençoada, é ter paz, vida, cura, restauração, inteligência. É através das profecias e do fundamento que foi posto para que todos nós alcancemos as promessas e para que nós possa ter a presença de Deus em nossas vidas. Porque o mesmo Espírito ao qual, desde o princípio, deu aos profetas a palavra para que escrevesse e deixasse escrito para nosso proveito e para nossa edificação, a edificação da Igreja de Cristo. Toda palavra que foi profetizada se cumprirá. Muitas já se cumpriram. Não aceite outro discursar em cima daquilo que já está redagido, corrigido, que já está interpretado, que já está confirmado e selado. Se algum outro discursa mentira, interpretação por conta própria, não pelo Espírito, mas pelo estudo a qual estudam para profanar e prevaricar o que é de Cristo. Mas agora você vai ouvir as profecias do Espírito e através delas você obterá entendimento, sabedoria, conhecimento, respostas e confirmações do Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se gostar do conteúdo, deixe o joinha e inscreva-se. Faça parte dessa família que é inumerável, incontável, dessa igreja gloriosa que não foi levantada por homem, mas pelo Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, do Pai e do Filho. Livro de Oséias. Oséias relata uma das mais belas histórias do amor de Deus pelo seu povo, mesmo naqueles momentos em que Israel o abandonou, para demonstrar a grande infidelidade do povo de Israel. Deus ordena que Oséias se case com a prostituta Gomer, se tornando pai de 3 filhos dos relacionamentos dela. Por um lado, a história mostra a grande fidelidade da nação de Israel a Deus e, por outro lado, demonstra a grandeza do amor de Deus pelo seu povo, símbolo
simbolizando na prostituta Gomer. Oséias é uma grande mensagem de exortação ao arrependimento, com o objetivo de trazer a nação de volta ao relacionamento com Deus, evitando assim o castigo iminente. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: lhe põe o nome de Jizriel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizriel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizriel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Ruamã, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas na casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Ló-Ruamã, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: lhe põe o nome de Ló-Amim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jizriel. Os juízos e a restauração de Israel. Oséias, capítulo 2. Chamei vosso irmão a mim e vossa irmã Ruamã. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Afaste ela as prostituições da sua vista e os adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu comportou-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, levantarei uma cerca para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus
amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: me irei e tornarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado, e tirarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Devastarei a sua vide e a sua figueira. De que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes? Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal, em que ele queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Ali cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu à terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Da terra quebrarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança, e desapossar-se comigo para sempre. Desapossar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em bondade e em misericórdia. E desapossar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em bondade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. A reconciliação de Oséias com sua mulher. Capítulo 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e ame os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata.
um homer e meio homem de cevada. E ele lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Os juízos de Deus contra Israel. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará. De dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Come da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. A luxúria, o vinho vermelho e o vinho novo tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do alamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras te prostituir, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gigal e não subais a Bet-Ave, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou, e Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro no lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixam. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu
nas suas asas. Envergonham-se-ão por causa de seus sacrifícios, de seus dízimos. Juízos de Deus contra os sacerdotes, príncipe e povo. Oséias capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim. Israel não se esconde de mim. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus? Porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos, com o seu gado, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-ave, depois de ti. Ó Benjamim, Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar seguindo o mandamento dos homens. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá as suas feridas, subiu Efraim à Assíria e buscou a ajuda do rei. Mas ele não poderá salvar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e me irei embora. Levarei e não haverá quem o livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.